Beleza. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Mesa Redonda 13, Políticas de Saúde para Povos Ciganos e a Pandemia do Covid-19, que está sendo realizada na 4ª reunião de Antropologia da Saúde. Dizer que é um prazer estar nessa tarde com vocês. Gostaríamos de, inicialmente, agradecer a coordenação dessa 4ª reunião de Antropologia da Saúde por ter acatado nossa proposta para compor a programação desse evento. Posteriormente, agradecer ao Aloísio, que foi com quem esteve nos primeiros segundos, pensando a importância e a pertinência de estar nesse lugar. Em seguida, agradecer a Juscelia e Marcilânia, parceiros de várias outras atividades, e também a Gabriela Marques, que, assim como eu, não somos ciganas, mas pesquisadoras de povos ciganos, e aceitou o convite para estar conosco nessa mesa. Quero agradecer ao Iveson, nosso monitor, que está conosco, já estava aqui antes das 16 horas, dizer que é muito importante termos pessoas disponíveis para estar nesse momento conosco, né? E a todos que estão nos acompanhando. Ainda nessa fala inicial, eu quero apresentar, a partir das suas descrições profissionais, intelectuais, né? Os intelectuais ciganos e as intelectuais negras que compõem essa mesa, que faz desse espaço tão potente e também único, né? A Luísa de Azevedo, um dos coordenadores da mesa, é jornalista, especialista em cinema, mestre em Educação Ambiental e Mitologias Ciganas pela UFMT, doutor em Informação, Comunicação e Saúde das Comunidades Ciganas do Brasil e Portugal pela Fiocruz, Rio de Janeiro, técnico em Comunicação Social, jornalista concursado do Ministério da Saúde. Juscelio Dantas Cruz é ativista cigano da etnia Calon, professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutor em Zoologia pela Unesp Rio Claro, São Paulo. Marcilânia Gomes Alcântara Figueiredo é Calim, pedagoga, pós-graduada em Neuroaprendizagens e Práticas Pedagógicas pela Unopar, professora da Educação Básica da Rede Municipal do Ensino de Souza, Paraíba, professora de dança, membro do coletivo Ciganagens e presidenta do grupo de dança de Irachim Calim. Não sei se eu pronunciei certo, Marcilânia. Depois você me corrige. Gabriela Marques Gonçalves, professora no Centro Universitário Estácio de Brasília e professora substituta da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora da Cátedra Unesco de Comunicação do Instituto de Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona, doutora em Comunicação Audiovisual e Publicidade pela UAB, me corrige depois também, Gabi, mestre em Comunicação pela Universidade Juiz de Fora, especialista em Produção e Gestão de Projetos Culturais e graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Por último, sou eu, Edilma do Nascimento, mulher negra em movimento, paraibana, pessoense, doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Antropologia e bacharela em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente estou como professora substituta no Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão e sou pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após ditas essas primeiras palavras, quero passar a fala e a direção, coordenação da mesa para o professor doutor Aloísio, que vai conduzir, vai chamar, vai fazer comentários, e assim a gente vai ter uma tarde, acredito, muito produtiva. Aloísio, e por favor me corrijam se eu disse alguma coisa errada, se queiram, fiquem à vontade também se quiserem acrescentar algo. Obrigado, Edilma, pela excelente apresentação de todos nós, né? É sempre um prazer estar aqui reunido com os colegas, que a gente sempre se encontra nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né? E agora também nas mesas e lives da vida. É sempre um prazer estar aqui, aprendendo um pouco mais, compartilhando conhecimentos, né, com todos e todas. A gente preparou uma ordem em que vai começar a falar o Juscelio. O Juscelio, ele vai tratar, o tema dele vai ser sobre
Só um minutinho que eu vou só abrir aqui. Então, o Juscelio vai ser o nosso primeiro palestrante da mesa. Ele vai tratar sobre o histórico do atendimento público de saúde à população cigana e suas alternativas, aspectos gerais. Depois, na sequência, serei eu vou abordar o tema pandemia, invisibilidade e preconceito na saúde cigana. Depois, na sequência, quem vai falar é a Gabriela. Ela vai tratar sobre os cuidados com a saúde, comunicação em povos ciganos, diálogos com Paulo Freire. E depois é Edilma, né, se eu não me engano. Agora me confundi na ordem, se é a Edilma ou se é a Marcilane. É a Edilma, né? Depois. É a Edilma, isso. Edilma vai falar sobre... Só voltar aqui. Negociações e gestão de vida entre ciganos Calon. E, por último, a Marcilane, encerrando a nossa mesa, ela vai tratar sobre a comunidade cigana de Souza versus o Covid-19, o precário acesso a políticas de saúde. Espero que a gente tenha, assim, uma tarde bem proveitosa. Os colegas que estão participando da mesa, que queiram comentar, a gente pede que seja depois de todas as falas, né? A gente vai abrir um espaço para debate, cada um vai falar aí 15 a 20 minutos, e depois, ao final, a gente faz esse debate. Se alguém quiser anotar alguma coisa, comentário, pergunta, se quiser colocar no chat também, podem ficar à vontade. Bom, é isso, então. Vamos chamar, então, o professor Juscelio Dantas, né, para começar a sua fala. Está contigo, então, Juscelio, pode começar aí. Ok, Aloísio, Dilma, colegas. Muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez. A gente tem se encontrado muito aí nas lives, nesse período de pandemia. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Falar da minha satisfação de estar aqui dividindo essa mesa com vocês nesse momento para falar sobre um tema importante para o povo cigano, né? A questão da saúde. Bem, eu não sou não tenho uma formação nas ciências humanas. A minha formação é nas ciências naturais. Eu sou agrônomo, sou mestre em ciências agrárias e doutor em zoologia. Mas eu falo da questão dos ciganos pela minha pertença. Eu sou cigano da etnia Calon e fui nômade até meus 15 anos, por isso eu conheço um pouco da realidade do povo cigano. Já senti na pele muitas das dificuldades que os ciganos enfrentavam e enfrentam ainda hoje, no dia a dia, né? E falar da questão da saúde em relação aos ciganos me remonta a um passado onde os ciganos, na sua grande maioria, eram nômades. Vivíamos morando um tempo aqui no município, um tempo ali no outro município. Morando é força de expressão, na verdade, né? Na verdade, nós acampávamos ali com aquelas barracas, ficávamos um período, muitas vezes, muito curto, porque as autoridades não permitiam a permanência dos ciganos por muito tempo naqueles espaços, quer fosse um espaço público do município ou do estado, ou quer fosse um espaço particular. Então, de forma que estávamos sempre em movimento. E vocês já imaginam que, para quem está sempre em movimento, a dificuldade para se ter uma assistência médica, uma assistência à saúde, à educação, aos cuidados básicos de saúde, eles ficam mais complicados. E é isso que acontecia com os ciganos aí por volta até da década de 80, até a década de 90, mais ou menos, que foi quando os ciganos, na sua esmagadora maioria, ainda eram nômades. A partir da década de 90, mais ou menos, os ciganos passaram para um processo de sedentarização muito acentuado. Isso mudou radicalmente muitas coisas que os ciganos tinham um convívio mais estreito com aquele ambiente mais rural, aquele ambiente mais da periferia das grandes cidades, nem das grandes, das pequenas cidades mesmo. Então, essa vida do nômade impunha aos ciganos, esse nomadismo compulsório, impunha a todos os ciganos, de um modo geral, um estilo de vida pautado nas improvisações.
Então, nem sempre acesso à água potável de qualidade, nem sempre, quer seja para beber, para lavar pratos, para fazer os asseios domésticos, etc., mas também para beber. Então, chegar em uma comunidade, em um local, por exemplo, onde se tinha água para beber, apenas a água de um tanque que os animais bebiam água, tomavam banho, davam banho nos animais, etc., mas era a única água. E era ali que tomávamos banho, era ali que pegávamos aquela água para beber. Como falar de qualidade como é, de saúde, né? De saúde, não é nem saúde, é a questão da saneamento básico, de saneamento básico para um povo nômade. Como lidar com a questão do saneamento básico? Então, estruturas mínimas possíveis, né? Uma barraca, então dormia-se praticamente ao relento, exposto a todos os tipos de animais peçonhentos que poderiam estar naquele ambiente. E além da questão da saúde física, tínhamos também a saúde mental, psicológica, né? O fato de estarmos sendo sempre expulsos daqui e dali para um lugar ou para outro, você não é bem-vindo aqui, não é bem-vindo ali. E nessa altura do campeonato, os ciganos não tinham lá uma autoestima muito considerável, então aceitava com muita facilidade o que a sociedade lhes impunha. Ou seja, você não pode ficar aqui, ele simplesmente baixava a cabeça e saía e ia para outro lugar, sem questionar, sem, digamos assim, brigar por seus direitos de cidadão, de ir e vir, de estar num espaço público, de ser filho daquele município, de viver todas as dificuldades que todos os munícipes viviam naquele estado, naquele município. Então, essa situação não permitia aos ciganos ter um acesso a consultas médicas com muita periodicidade, com muita frequência, dada também a questão da falta de instrução que os ciganos tinham muito grande nesse período. Então, não se valorizava, não se tinha realmente a noção da importância de se fazer consultas regulares. As ciganas tinham seus filhos dentro das barracas, nos acampamentos, onde eram feitos os partos pelas parteiras, né? As crianças nasciam e, muitas vezes, no dia seguinte, a parturiente montava num burro e estava viajando para aqui e para ali. Eu, por exemplo, nasci no município de Ubatã, aqui na Bahia, às margens do Rio de Contas. É um rio fabuloso. Eu tenho orgulho de dizer isso, que eu nasci às margens do Rio de Contas, na cidade de Ubaitaba. E com essa precariedade, claro que a exposição a um ambiente insalubre, geralmente acampando nas periferias das das cidades, nos lixões, a água potável quase sempre não tínhamos acesso. Então, tomando banho em rios poluídos, etc. Então, isso nos trazia sérios problemas de saúde. Eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e ministro aula sobre zoologia geral. Eu falo da importância da zoologia, claro, e falo também do que a zoologia do que os animais podem trazer de prejuízos para o homem, principalmente os vermes, né? E aí, quando eu estou dando aula sobre verminoses, eu sempre estou falando com os alunos lá, meus alunos. Olha, esse verme aí eu já tive. Aí eu estou falando e o pessoal assim, fica todo mundo espantado. Mas, professor, olha, eu sou cigano, você se esqueceu? A gente vivia lá dentro do mato, tomando banho naquelas lagoas, naqueles rios. Então, não tinha muita facilidade para se ter uma água potável de qualidade. Então, eu tive quase todas as cruzes de vermes possíveis, eu tive. Não sou eu, meus irmãos, minha família. E virava e mexia, eu estava no hospital para fazer um processo de desintoxicação, ou tirar, digamos, essas qualidades de vermes. Cistosoma mesmo, que é um tipo mais agressivo, eu tive e tomava uma medicação que tinha que ficar internado para poder essa medicação fazer efeito. E no dia seguinte era que eu saía. Era quando a gente sentia, digamos assim, o prazer de estar dentro de uma casa, que era um hospital, comer bolachas creme crack, que aquilo para mim era o máximo, no café da manhã.
Mas para vocês terem uma ideia da situação que os ciganos viviam. Então, a partir do momento que os ciganos passaram a serem sedentários, né, viver mais fixamente, construíram casas, então já o fato de morar numa casa com alvenaria, de ter água do sistema de fornecimento público, aqui na Bahia é Embasa. Então, essa água, de certa forma, já é uma água tratada, já dá uma qualidade maior. As crianças estudando, aí já se tem o quê? O ensinamento, de falar que é importante se fazer a visita ao médico sempre. E muitos ciganos, apesar de estarem morando em residências fixas, ainda tinham muita resistência em procurar o atendimento médico. Minha avó morreu com cerca de 80 anos, mais ou menos. Ela nunca foi ao médico. Nunca. E ela se orgulhava disso. Eu vou para médico, para quê? Eu tomo os meus chá, tomo os meus remédios aqui, que eu mesmo faço. E era assim, a nossa medicina era o quê? Era a sabedoria daquelas pessoas mais velhas, idosas, né? Que conheciam um pouco das ervas, conheciam um pouco do que tínhamos ali naquele ambiente. E assim que usávamos muitos tipos de ervas, e muitas vezes também o local onde estávamos acampados era dentro de uma mata, lá dentro, aqui, como era na região sul do estado aqui, da Bahia, na região cacaueira, onde para você sair, você tinha que sair de animal montado de burro, dentro de atoleiros, andava-se quase um dia inteiro para chegar numa cidadezinha pequena. Então, uma pessoa que ficava doente nessas condições, para se cuidar mesmo, era muito difícil. E meu pai sempre foi uma pessoa muito cuidadosa no sentido de dar, digamos, toda a assistência médica para os filhos. E os ciganos tinham ele como exemplo. E sempre quando tinha algum problema para ser resolvido por um médico, quem era que eles procuravam? Procuravam meu pai, que meu pai tinha um médico certo para indicar. Doutor fulano, doutor ciclano. Aqui em Feira de Santana tem um médico, doutor Silvio Marques, ele é um clínico geral, que esse médico ele tinha uma amizade muito grande com meu pai. Porque todo cigano que procurava meu pai, procurando médico, fosse lá o problema que ele tivesse, meu pai trazia para doutor Silvio Marques, e ele era realmente um médico excelente, que cuidava realmente de todos os problemas que os ciganos traziam. Fossem problemas de fertilidade, problemas de outro, uma série de problemas ele estava ali resolvendo. Bom, mas para além da questão do cuidado com a medicina mesmo popular, ou até com a medicina convencional, que raramente os ciganos utilizavam até a década de 90, eu estou falando aqui muito pelos ciganos da etnia Calon, os ciganos da região Nordeste, que são os ciganos que eu tenho a minha etnia e a qual eu conheço muito bem. Talvez o grupo Rom, o grupo Sinti, que é outros grandes grupos de ciganos, tenham uma rotina diferente, tiveram uma rotina diferente. Mas no caso dos Calon, aqui do Nordeste, principalmente, a rotina era essa. E nós tínhamos também aquelas curas espirituais, né? Nós, como acampávamos muito nas periferias, tínhamos ali os terreiros de candomblé, os terreiros com os pais de santo, com as mães de santo, e nós frequentávamos, muitas vezes por curiosidade, estávamos ali para ver os atabaques, né? Os pais e as mães de santo ali se manifestando, né? E muitas vezes na gozação, na galhofa, mas íamos e curtíamos também aquilo. E os mais velhos sempre tinham uma lição a tirar daquilo ali. E muito do que se aprendeu com a utilização de ervas também foi por conta do convívio estreito com esse povo de terreiro, que conhece muito das ervas. Então, muitas receitas foram ensinadas e essas receitas minha mãe trazia com muito carinho e dava para os filhos e tinha um resultado muito importante. Então, esse é um breve histórico dos ciganos no que diz respeito à questão da saúde. É claro que no século XXI nós temos os ciganos que têm uma condição de vida aqui e ali melhor, então tem planos de saúde que se consultam em médicos particulares, etc., mas ainda temos uma boa parcela dos ciganos, uma significativa parcela,
de ciganos carentes que utilizam o sistema público de saúde. E vale ressaltar aqui que nem sempre os ciganos são bem recebidos nos espaços públicos onde procuram atendimento, seja na saúde, seja na educação ou em qualquer espaço público. Mas os ciganos agora, diferentemente de outrora, eles sabem reivindicar, eles sabem a quem incomodar, a quem buscar a intervenção para que os seus direitos possam valer. Geralmente se busca o atendimento do Ministério Público, como eu utilizei aqui para um cigano que estava com câncer e precisava ser atendido pelo SUS, aqui em Feira de Santana, e não queriam dar atendimento a ele porque ele estava acampado em uma lona lá em Camaçari, que é um município que fica a 100 e poucos quilômetros daqui de Feira de Santana. E, como não queria atender, fui no Ministério Público, 6 dias depois eu estava com ofício, entregando à Secretaria de Saúde do município de Feira de Santana, e eles foram obrigados a atender o cigano. Então, as coisas mudaram muito nesse aspecto da reivindicação, de entendermos que somos cidadãos e que temos direitos também, assim como temos os deveres. Mas muitos só enxergam nos ciganos os deveres. Os direitos são negados, infelizmente. Eu sei que o nosso tempo é curto, já falei aqui 15 minutos, vou parar por aqui, que eu sei que os companheiros e companheiras também têm muito a explanar, e deixar um espaço maior para o debate ao final das falas dos companheiros e companheiras. Muito obrigado a todos por escutarem um pouco da minha história. Muito, muito agradecido nós, Juscelio, porque é tão sempre emocionante a gente perceber de quem viveu esse nomadismo na pele, né? De quem sabe o que é isso, né? De quem sabe o que é viver na beira de um rio, sem água, sem luz encanada, sem água encanada, sem luz, sem recolha de lixo. Isso são problemas fundamentais da saúde pública, né? O saneamento básico é fundamental. E aí também essa questão de como que para as comunidades nômades é difícil, né, essa questão de acesso ao saneamento básico. Eu acho que essa é uma das questões principais das comunidades que ainda permanecem nômades, né. É muito legal a gente ver o seu depoimento sempre, a sua superação, como disse o Roy aí no chat, né, você atravessou para o outro lado do rio, não ficou só à margem, e é muito bacana ver esse salto, né. É muito inspirador para todos nós, para os ciganos e todas as outras pessoas que são de uma classe social inferior, né, que conseguem fazer esse salto. Bom, então eu agora sou eu, né, que vou na sequência. Eu trouxe aqui uma apresentação, vou compartilhar essa apresentação com os colegas. Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo colocar a tela toda? Peraí. Dependendo, se eu colocar a tela inteira, eu acredito que fica melhor. Tá. Deu certo aí, não? Até o momento, não. Engraçado, porque ela não tá querendo... Peraí. Deixa eu tentar novamente. Mas a tela inteira ela não tá querendo deixar, eu acho. Ah, tá. Agora deu. Foi? Foi. Sim, Aloysio. Ah, legal. Então, vamos lá. Então, o tema que eu vou trabalhar é a pandemia, invisibilidade e preconceito na saúde cigana, né? Vou trabalhar um pouquinho sobre isso. Dentro desse tema, eu trouxe, assim, algumas questões que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que foi sobre a saúde cigana de Brasil e Portugal. E, assim, por exemplo, a apropriação das políticas públicas de saúde para ciganos no Brasil e em Portugal, porque até muito recentemente, até a década de 90, até os anos 2000, não existiam políticas públicas de saúde, como o Juscelio já bem relatou. Mas a partir dos anos 2000 começaram a surgir algumas iniciativas, e aí a minha tese foi justamente para ver se essas políticas são apropriadas pelas comunidades ciganas. Depois também entender o modo pelo qual a população cigana configura o lugar de interlocução que lhe é atribuído pelo discurso oficial nas políticas públicas de saúde. Como que esse lugar das comunidades ciganas dentro do discurso das políticas de saúde.
E depois também trabalhar as pesquisas, né, acadêmicas como espaços de fortalecimento da capacidade dos ciganos em reivindicarem e exercerem os direitos que lhes são subtraídos, principalmente na área da saúde, né? Trouxe aqui algumas questões quando a gente vai falar de pandemia e comunidades ciganas. Como é que essa pandemia impactou as comunidades ciganas? Essa é uma reflexão que a gente sempre está colocando aí, né, nos últimos 2 anos. Quais as reações estratégicas do movimento social cigano e suas comunidades para dirimir esses impactos? Se é possível garantir o acesso diferenciado com equidade, integralidade e participação em saúde, que as políticas buscam assegurar, né? O SUS ele traz o princípio da equidade, da integralidade e da participação em saúde. Na prática dos serviços, lógicas de negligenciamento e iniquidade se manifestam articuladas ao racismo histórico contra as pessoas ciganas. Essa é uma questão fundamental. O Juscelio já disse isso, né, na sua fala também. E a comunicação, porque eu trabalhei na comunicação, no programa de comunicação em saúde, a comunicação, ela ocupa que lugar nesse processo todo? Facilita ou dificulta? Ainda assim, para a gente refletir, né, quando a gente vai falar sobre saúde, que conceito é esse de saúde que a gente está trabalhando? É um conceito de saúde ampliado, a gente está falando de políticas redistributivas, políticas afirmativas de saúde, porque são políticas de equidade. Já falei que o Sistema Único de Saúde ele tem esses princípios de universalidade, equidade, participação. A gente também tem que levar em conta, quando a gente vai falar de saúde, desses contextos históricos, econômicos, culturais, políticos, comunicacionais. O Juscelio bem colocou nessa questão do saneamento básico. E aí a gente tem um conceito-chave que são as determinações sociais da saúde. A saúde, ela depende de muitos fatores, né? Não é só um fator. Aqui eu trago um quadro dos determinantes sociais da saúde, de Whitehead. E esse quadro, ele mostra bem como que a saúde é uma questão complexa, né? Envolve várias áreas e campos. Primeiro, a gente tem ali no centro da bola a idade, sexo e fatores hereditários. Depois, na segunda linha, os estilos de vida dos indivíduos. Depois, na terceira linha, as redes sociais e comunitárias. No caso das comunidades ciganas, as redes comunitárias são muito importantes. Depois tem ali a produção agrícola, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto, serviços sociais de saúde, habitação. Tudo isso são questões que influenciam na saúde, né? Condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Eu acho bem interessante esse modelo, porque ele consegue compilar toda essa questão das determinações sociais da saúde. E, além de tudo, além de a gente entender esse conceito das determinações sociais da saúde nesse sentido, é importante também que a gente está falando de comunidades ciganas, entender qual é essa relação que a saúde tem com a interculturalidade, né? E aí, a gente está falando também da relação entre diferentes culturas e de relações interétnicas. Seguindo o que fala Homi Bhabha, né, que é um autor dos estudos culturais e dos estudos anticoloniais, a gente pode falar de um entrelugar da interculturalidade, né, um ponto híbrido de contato, onde se pode desenvolver estratégias e lutas de opressão ou de libertação. Então, lá no serviço de saúde, onde as comunidades ciganas se encontram com os profissionais de saúde, é esse entrelugar, né? É ali que a gente tem que entender que existem identidades hegemônicas, identidades subalternas, e essas relações interculturais, elas não são homogêneas e também são diferentes nas diferentes comunidades e regiões do país. Aqui a gente tem que entender que os conceitos chaves, que as relações interculturais são relações de poder e que a gente precisa entender que elas podem libertar ou oprimir, né? Seja na saúde, na educação, em qual área for. E onde é que entra a comunicação nisso tudo? A comunicação, ela é uma dimensão fundamental na luta pela equidade e justiça na saúde. Os sentidos sociais, eles são produzidos na articulação entre diversos atores, sempre com conflitos, né? E aí a gente traz 2 conceitos do Bakhtin, que são os conceitos de polifonia e dialogismo. Polifonia diz que todo o discurso, inclusive as políticas de saúde, são polifônicas. O que isso quer dizer? São compostas por múltiplas vozes. E depois o dialogismo significa que toda rede de sentido, ela é infinita. Os sentidos sociais, eles sempre vêm antes da gente, vão continuar depois da gente, e toda palavra ela pode ser esgarçada com múltiplos sentidos ad infinito. Bom, essa perspectiva é uma perspectiva que considera a linguagem como arena de conflitos,
como negociação e também como a possibilidade de manter a hegemonia ou de transformação social e justiça social, né? A gente também fala de uma relação entre as relações... a relação entre a comunicação e saúde na comunidade cigana passa basicamente pelas relações interculturais, e aí a gente está falando de identidade e diferença, né? O direito à comunicação ele não se dissocia do direito à saúde e da noção de cidadania. A gente percebe que há uma relação entre a comunicação e a desigualdade social. Há também uma relação entre invisibilidade pública, o silenciamento e a ausência de cidadania, a exclusão e a vulnerabilidade. A invisibilidade na comunicação, ela gera uma comunicação negligenciada e uma ausência de indicadores e instâncias que cuidem das desigualdades em saúde. E depois, sem visibilidade, sem informação e sem comunicação, não há políticas públicas, não há recursos financeiros, não há serviços adequados, não há acesso com qualidade, não há equidade. Populações que são negligenciadas, desiguais, políticas e socialmente, não são contempladas adequadamente com políticas e serviços públicos. Não se cumpre o princípio da equidade. Além disso, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando aí de um circuito de comunicação que tem no mínimo três etapas: a produção de sentidos, a circulação de sentidos e a apropriação de sentidos, né? A circulação é uma dimensão onde a presença ou a ausência da equidade ela incide muito fortemente. Quem é que tem a capacidade de fazer circular suas ideias na sociedade, na rede de sentidos, né? Que vozes são amplificadas ou silenciadas nas políticas de saúde? Além disso, a possibilidade de apropriação da política pública é um parâmetro para a equidade. Não adianta nada, por exemplo, eu ter uma política e ela não ser conhecida nem pelos profissionais de saúde, nem tampouco pelos públicos que são os públicos fins daquela política, né? A equidade, então, ela apresenta à comunicação em saúde o desafio de promover a redistribuição do poder de produzir e fazer circular suas ideias, ou seja, ser ouvido e ser levado em consideração. A gente agora, assim, passando um pouco dessa parte mais conceitual e entrando um pouco mais, né, na questão das comunidades ciganas, os ciganos, além da pandemia que a gente está enfrentando atualmente, né, nós vivemos contextos de pandemônio. O que isso significa, né? Significa que o universo cigano, ele sempre foi, como o Juscelio colocou, os ciganos sempre foram tratados como estrangeiros, né? Sempre com a política de expulsão, não é bem, porque gosta de ser nômade, né? Porque tem uma mítica, uma aura de que as comunidades ciganas, elas são nômades pela liberdade, por opção, mas não foi bem assim. Tem uma série de estereótipos que foram criados, inclusive esse, né, da liberdade, o etnocentrismo da população brasileira contra as comunidades ciganas, que sempre foi muito forte. Aí a gente tem muitas perseguições, né? No Brasil, o auge das perseguições foram as correrias ciganas, que eram a polícia entrando nos acampamentos, matando crianças, jovens, que acarretava correria das pessoas ciganas. Ainda continua essa perseguição das polícias contra as comunidades ciganas. Recentemente, a gente teve um caso em Vitória da Conquista de conflito policial muito forte com as comunidades ciganas, que teve repercussão mundial, né? Depois, a nível mundial, a gente teve o nazismo, a gente teve o escravismo na Romênia, que foram políticas muito anti-ciganas. Isso tudo, né, como eu falei, até a década de 88, foi só contexto de exclusão social. A partir dos anos 2000, com uma construção com a chegada ao governo, de um governo mais democrático, né, do Partido dos Trabalhadores, com as lutas do movimento político cigano nacional e internacional dos direitos humanos, começam a haver políticas públicas. E aí, por exemplo, o governo federal realizou em 2013 o Brasil Cigano, foi o primeiro evento em que reuniu ciganos do Brasil inteiro. Depois a gente teve aí o decreto de 25 de maio de 2006, que instituiu o Dia Nacional dos Ciganos. A gente teve também o decreto 6.040 de 2007, que colocou as comunidades ciganas como povos e comunidades tradicionais, ao lado de quilombolas, de indígenas, né? Atualmente, o Ministério da Saúde, ele desmontou a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa,
que tinha uma secretaria só para trabalhar com as políticas de equidade, e hoje reduziu isso a uma coordenadoria dentro do Departamento de Saúde da Família, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde. Não tem equipe de saúde cigana ali no Ministério da Saúde. Mas ainda assim, existe uma política nacional de gestão estratégica e participativa do SUS que está em validade. Temos também a Portaria 940 de 2011, que garante que as pessoas ciganas que não comprovam endereço, né, fixo, porque os serviços do SUS exigem endereço fixo, o SUS é territorial, né, o posto de saúde, a saúde da família, ela tem lá X casas, X pacientes, X bairros para atender. E aí, quando entra uma comunidade cigana nômade, tem dificuldade, o Juscelio já colocou isso, que teve que entrar no Ministério Público Federal para garantir esse acesso, e mesmo tendo uma portaria do Ministério dizendo que mesmo não tendo o endereço, você vê que ainda é preciso recorrer ao Ministério Público Federal. Daí, a última grande política pública aprovada em favor das comunidades ciganas na área da saúde foi em 28 de dezembro de 2018, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano Romani, através da portaria número 4.384. Só que essa lei foi, assim, acho que uma das últimas ações do governo Michel Temer no apagar das luzes, né? E ela não saiu do papel, quase ninguém conhece, quase ninguém. Bom, aí a gente tem aí algumas iniciativas de materiais de comunicação do Ministério da Saúde, um cartaz que divulga a portaria 940, uma cartilha, o cartaz é de 2011, a cartilha é de 2014, e o cartaz, ainda assim, ele foi alvo de polêmica, porque o Ministério da Saúde não ouviu todos os grupos ciganos, colocou no cartaz uma família de etnia Rom, os Calon, não se sentindo representados pela foto, entraram no Ministério Público Federal contra o Ministério da Saúde, contra esse cartaz. Então, é importante que, quando a gente vai falar sobre saúde cigana, principalmente os gestores de saúde, né, os profissionais de saúde, façam essa observação, façam esse diálogo, entendam que tipo de comunidade cigana que está atendendo, é importante, né, se é Rom, se é Calon. Tudo parece perfeito com as políticas, né, mas não é bem assim. As políticas estão aí, mas no papel continua o silenciamento, continua o racismo estrutural, continua a discriminação, né? Um cenário atual de necropolítica no Brasil. A ONU, em 2015 e em 2016, elaborou relatórios colocando sobre essas questões, né, que apesar das políticas, os programas não são integrais, se concentram no curto prazo. O Brasil ainda não tem um programa, uma política nacional de inclusão das comunidades ciganas, está em discussão na Secretaria de Igualdade Racial, mas não conseguiu ainda ir para frente esse trabalho. A gente tem aí, né, de cara, um preconceito arraigado contra as comunidades ciganas que interfere, né, diretamente nos serviços de saúde, dificultam, né, essa melhoria, dificulta a implementação, a apropriação dessas leis. A desqualificação histórica das pessoas ciganas como direito à voz também interfere na cidadania, né? Os instrumentos oficiais de atendimento às minorias não estão adequados à sua implantação, quer dizer, tem até muitas vezes documento, mas só fica no papel. E aí, para assim, já ir encaminhando para a minha fala, né, trouxe aqui alguns exemplos para ser mais pontual sobre a pandemia e os ciganos no Brasil. A discriminação contra os ciganos atravessa séculos e se agrava na pandemia. Isso é uma matéria do jornal Gazeta, aqui do Mato Grosso. Depois a gente tem aí uma denúncia da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, colocando a inacreditável invisibilidade que cobre os povos ciganos, né, e tratando e abordando sobre essa questão da pandemia. Depois a gente tem aí uma matéria do Diário do Nordeste, informando que as famílias ciganas no Ceará, elas têm problemas agravados durante a pandemia da Covid-19, né? A gente tem aí também uma matéria do Estado de Minas Gerais, colocando que os ciganos buscam alternativa de renda durante a pandemia, porque muitos grupos trabalham com comércio, a maioria das pessoas ciganas
trabalham com o comércio informal, que foi muito impactado, né, pela pandemia. O racismo e o preconceito também aumentaram com a pandemia, né? A partir da pandemia, a gente teve no início de 2020 algumas comunidades sendo expulsas, acusadas de serem vetoras do coronavírus de municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná, apesar de não ter feito nenhum teste, então a gente teve isso aí aflorado com a pandemia. Depois, os governos estaduais e o governo nacional não incluiu as comunidades ciganas nos planos de enfrentamento ao Covid, no plano de vacinação, não fomos incluídos, apesar do Ministério Público Federal ter solicitado, feito uma recomendação ao Ministério da Saúde que nos colocassem, a gente não foi incluído. E aí, entender que dentro da saúde existem vozes hegemônicas que detêm maior parcela do poder simbólico, que é o poder de fazer ver e fazer crer, que vão ditando narrativas, regras e valores, e dentro da saúde também existem vozes subalternas, que estão à margem discursiva, tendo as suas vozes ora desqualificadas por meio de políticas de silenciamento, ora apagadas, negligenciadas ou excluídas de qualquer possibilidade de manifestação da visibilidade. Daí também temos uma matéria da Bahia denunciando fome e dificuldades em meio à pandemia. Essas vozes hegemônicas dentro da saúde são gestores, técnicos, pesquisadores, especialistas e profissionais da saúde. Eles são donos dos meios de produção, dominam o jogo enunciativo, conduzem os rumos das políticas de saúde e definem quais são as histórias e narrativas hegemônicas. E depois são as pessoas ciganas, como vozes excluídas, porém resistentes, né? Vozes que lutam pela inclusão social, colocando táticas de enunciação, estratégias de resistência, para se manter nessa disputa pelo poder simbólico. E aí a gente cita essa nota que durante esse caso que eu citei, por exemplo, de expulsão lá das comunidades no Sul, no início da pandemia, as comunidades ciganas fizeram uma nota pública, protocolaram junto aos órgãos públicos, então o movimento cigano tem lutado, né, não tem ficado à margem dessas questões. A gente tem aí, então, alguns pontos críticos que eu acho, que é a necessidade da criação de espaços e articulações para que as pessoas ciganas possam falar e ser ouvidos, né, potencializar suas vozes de maneira a promover participação. E também acho que é uma obrigação questionar a exclusão dessas populações da possibilidade de protagonismo na saúde. Acho que a gente tem que questionar, né, tem que colocar essas questões em evidência. E aí eu acho que já é o último slide, já encerrando para o final, ainda como desafios, né? Acho que nós que vamos trabalhar com a pesquisa com populações excluídas, é importante que a gente entenda que as pesquisas também devem ser espaços de enunciação de lutas e demandas dessas populações, tem que ser também a audição de suas vozes para autoanálise e autocrítica, valorizando suas potencialidades, também oportunizar articulações enunciativas para expressarem livremente suas falas. Já fomos tanto silenciados, né, que quando a gente vai trabalhar com essas populações, tem que deixá-las falarem livremente. E aí eu acho que com isso, né, com essa fala livre, a gente consegue a produção de um saber crítico e de uma epistemologia coparticipativa e horizontal. Acho que falei bem rápido, disparei, mas acho que foi bacana. Acho que consegui resumir basicamente o que tinha me proposto a falar. E, na sequência, então, eu vou passar a palavra para a Gabi, para ela fazer as suas considerações. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Boa tarde, meus companheiros de mesa. E uma saudação aí para o pessoal que vai assistir essa mesa gravada, né? Sejam bem-vindos todos e bem-vindas. Bom, eu tinha feito, né, minha proposta de fazer um diálogo, né, entre esses campos da comunicação e saúde, já que eu sou da comunicação, com esse título, Cuidados com a Saúde, Comunicação e Povos Ciganos, Diálogos com Paulo Freire, né.
Eu não sou antropóloga, eu não sou da área da saúde, eu não sou cigana, o que eu estou fazendo aqui, né? Podem se perguntar. E eu acho que a primeira coisa é que a gente não recusa um convite para participar de uma mesa com esses companheiros e companheiras que estão aqui. Então, acho que essa é a primeira motivação. E segundo, porque eu venho aprendendo muito desde o início da pandemia, justamente com esse grupo que está aqui, especialmente com a Luísio, que a gente vem trabalhando juntos já há algum tempo, e ele, com esse conhecimento que ele tem da área da saúde, tem me ensinado muito. E aí, quando surgiu, né, então, esse convite, eu pensei como que eu poderia contribuir, né, para esse debate. Então, minha apresentação aqui hoje é uma tentativa de contribuir com esse campo da saúde a partir da minha trajetória de formação como comunicadora, né, no que a gente pode chamar aí, que dentro da comunicação foram ganhando vários nomes, que é a comunicação popular, a comunicação comunitária, a comunicação compartilhada, e também a partir da minha trajetória como pesquisadora, né, que sempre me preocupei em fazer uma pesquisa mais participativa e compartilhada em alguma medida. Então, eu sou da área da comunicação que sempre dialogou muito com as ciências sociais, né, tanto a sociologia quanto a antropologia, me ajudaram muito a desenvolver essa minha formação enquanto pesquisadora, enquanto mulher negra, junto a diferentes comunidades populares e movimentos sociais, né. Então, eu sempre trabalhei com esses grupos da cultura popular, movimentos sociais diversos. E aí, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa com a comunidade cigana de Barcelona, na Espanha. E aí, nessa trajetória, desde, né, a graduação, nesses mais de 10 anos, tem um livro que sempre serviu como um guia para mim, que é justamente esse livro do Paulo Freire, Extensão ou Comunicação. E esse livro, ele é também uma referência para a gente da comunicação popular, justamente porque repensa o que a gente quer dizer quando a gente está falando de comunicação, e aí dialoga muito com isso que o Aloysio apresentou agora para a gente, né? Como é que a gente pode repensar essa comunicação e repensar essas relações entre saberes técnicos e saberes populares e saberes tradicionais, né? Porque a extensão é uma coisa própria, né, da América Latina. As universidades federais, elas ressignificaram, né, a extensão, e é uma prática importante e fundamental, e que é uma riqueza nossa da América Latina. A Europa não sabe o que é isso, né? Estados Unidos, o norte global não sabe o que é isso, mas a gente precisa pensar essa extensão de uma forma crítica, né? Então, como é que a gente constrói e aproxima esses conhecimentos técnicos, esses conhecimentos científicos aos conhecimentos tradicionais, né? E aos saberes comunitários e tradicionais. Então, eu trago a reflexão desse livro para a gente pensar, a partir também de algumas tentativas, né, que eu, a Luísio e uma outra companheira cigana, a gente tentou elaborar um projeto lá no início da pandemia ainda, para trabalhar a comunicação né, com tanta informação desencontrada junto às comunidades ciganas, e que, infelizmente, a gente não conseguiu aprovar nenhum projeto voltado para comunidades ciganas nesse edital da Fiocruz, né? Então, foi uma decepção muito grande, nem porque o nosso projeto não foi aceito, mas porque nenhum projeto que era voltado para comunidades em situações de desigualdade, nenhum projeto envolvia os povos ciganos. E aí a gente foi acompanhando, né, ao longo desse 1 ano e meio, como as coisas que a gente estava com medo de que acontecesse junto às comunidades ciganas foram se confirmando ao longo da pandemia, justamente por conta dessas falhas de comunicação e de atenção e de diálogo com as comunidades ciganas em relação aos cuidados da saúde, né, nesse período da pandemia. E aí, eu acho que é importante a gente também pensar que a pandemia, ela traz esse campo da saúde para um lugar central nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Então, todo mundo, independente se estuda ou não essa área, começou a ter contato com termos, com conhecimentos técnicos relacionados a isso, e independente da classe social, né? Isso passou a ser parte do nosso dia a dia.
E aí também com isso vem toda a parte de informações erradas, informações falsas, fake news e etc, né? Junto aí a gente pensando nessa popularização também dessas ferramentas de comunicação na internet. E aí isso leva a gente a pensar a importância do nosso papel de comunicadores, mas a gente também pode aplicar isso na importância do nosso papel de pesquisadores ou técnicos de conhecimentos específicos nessa mediação entre a população e o acesso a informações referentes a esses cuidados com a saúde, né? Não só no que se refere à prevenção de doenças, acesso a tratamentos adequados, mas também nessa conscientização de que a saúde, ela faz parte das garantias básicas dos cidadãos, né? Que é um pouco o exemplo que o Juscelio fala, né? Na perspectiva dele, de hoje ter condições e conhecimento de que você pode ir no Ministério Público e abrir um processo para obrigar, né, o sistema público de saúde a atender uma comunidade cigana, porque isso faz parte desse processo de conscientização dos direitos, né? E aí a comunicação, ela é fundamental para construir junto essa consciência com relação aos direitos que a gente tem. E aí toda essa dimensão da pandemia, o alcance que ela está tendo, né, esses números altíssimos de morte, o colapso no sistema de saúde, tanto público e privado, deixou evidente aquilo que quem já trabalhava com grupos sociais desfavorecidos já sabia, né, que essas desigualdades sociais e econômicas iriam afetar diretamente a saúde desses povos historicamente excluídos nesse contexto da pandemia, como acontece com o caso dos povos ciganos. Mas aí a gente pensa em o que fazer, então, né? Então, por um lado, dentro desse contexto, é preciso agir para minimizar esses efeitos e consequências da pandemia, e aqui o objetivo central é pensar, a gente precisa evitar essa contaminação para evitar mortes. Como que a gente pode fazer isso de uma forma rápida, né? Dando informação sobre como essas pessoas podem se proteger. Mas não só isso, né? Porque aí vem todo o contexto das questões de geração de renda, né? Acabou de sair, vai sair um livro agora que chama A Quarentena é Branca, né? Quem pode fazer quarentena? E aí a gente tem que pensar, então, ampliar esse lugar de reflexão. E, por outro lado, a gente precisa, ao mesmo tempo que tenta aí apagar esse incêndio, né? A gente precisa retomar esse trabalho de conscientização coletiva sobre a importância de se reivindicar uma maior igualdade de acesso aos bens básicos da cidadania, como é o caso da saúde, que o Aloysio explicou muito bem aqui. E aí, nesses dois aspectos, a comunicação e os comunicadores podem ter um papel muito importante. No primeiro caso, a informação, ela é a matéria-prima principal, né, para orientar essas pessoas sobre o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer. E no segundo caso, a comunicação, nesse sentido mais amplo, ela vai ser fundamental para construir esses espaços permanentes de diálogo, para construir esse acesso a esse direito básico que é a saúde. Mas nos dois casos, né, tanto um como o outro, a gente precisa conhecer com quem a gente está falando. E a partir daí construir essa comunicação que seja dialógica, né? E para isso a gente precisa reconhecer que os nossos interlocutores, e aqui eu estou entrando já nas reflexões que o Paulo Freire faz especificamente nesse livro, reconhecer que os nossos interlocutores são os sujeitos que também produzem conhecimento dentro de uma realidade que é muito concreta. E aí a gente começa a pensar como que a gente transforma essa extensão como algo que você está levando, estendendo um conhecimento para um outro grupo social e transformar isso em comunicação, que você cria esse diálogo e você consegue construir um conhecimento novo a partir dos conhecimentos já existentes, né? Então, essas particularidades geradas durante a pandemia por causa dessas desigualdades requer de nós colocar os povos ciganos, que é o tema aqui da nossa mesa, no centro dessa discussão sobre a comunicação para a saúde, né? Então, a gente não pode pensar o nosso papel como de alguém que vai até um grupo e estender os nossos conhecimentos técnicos, mas de alguém que vai compartilhar esses conhecimentos a partir do diálogo para construir uma mudança real nesse mundo concreto, né? O Paulo Freire, ele fala muito sobre sempre trazer esse sujeito para essa realidade concreta de transformação da realidade.
Então, a gente não pode achar que o problema vai ser resolvido com uma informação e um conhecimento que eu detenho e que eu acredito que essa informação e esse conhecimento é o que falta nessa comunidade, é o que falta nesse sujeito, né? E as comunidades ciganas, elas têm construído ao longo dos anos, né, suas próprias formas, né, como o Juscelio bem falou, de cuidar da saúde, seus próprios saberes relacionados a esse campo, que são conhecimentos construídos a partir dessa realidade muito concreta, né, que o Juscelio narrou para a gente, e que é um conhecimento que ele não pode ser visto como inferior a um conhecimento técnico, né, ele tem valores e tem essa possibilidade de diálogo em um mesmo nível. E a gente precisa ter isso em mente justamente porque o raciocínio da extensão nos leva, nessa extensão, nesse sentido mais utilitarista, nos leva a essas ideias, né, e aqui pegando uma fala do próprio Paulo Freire, essas ideias de transmissão, entrega, doação, messianismo, né, mecanicismo, invasão cultural, manipulação. Então, nesse sentido, quando a gente pensa que a gente vai levar uma informação relacionada, por exemplo, a esse contexto da pandemia, a gente vai com essa ideia e, nesse contexto, a gente está transformando esse outro sujeito em uma coisa, em um depósito de informação, né? Que aí é o que ele vai dizer, que é a diferença de você da comunicação para o comunicado, né? Você não pode simplesmente comunicar algo para alguém, você tem que criar esse canal de comunicação. Então, o que a gente propõe aqui nesse diálogo é que não é isso, né, que a gente está buscando, justamente porque a gente já sabe que não funciona, né? O Aloysio mostrou que essas políticas públicas que chegam apenas com essa ideia de um depósito de informação, e que às vezes nem isso, né? Às vezes ela só fica presa, né? Represada ali na fonte que criou, a gente já viu que elas não funcionam, elas não têm uma consequência de transformação dessa realidade, né? Porque isso nega, essa visão, ela nega até mesmo a própria possibilidade que esses sujeitos têm de agir e refletir sobre esses contextos, né? E se esses sujeitos, eles são impedidos de agir, eles são privados dessa autonomia de modificar a realidade que os cerca, né? E ninguém melhor do que essas comunidades para entender o contexto onde eles estão inseridos. E aí, quando a gente pensa esse diálogo a partir da comunicação, a gente abre a possibilidade de que todos os sujeitos envolvidos, né, nesse processo, quem detém esse conhecimento técnico e quem detém esses saberes tradicionais e populares, entendam a realidade de uma forma crítica e assim possam atuar de forma conjunta sobre essa realidade também de forma crítica, né? Então, não é simplesmente pensar mudanças de forma crítica, mas pensar e agir de forma crítica nessa realidade, né? Então, o objetivo final, ele não pode ser a substituição de um conhecimento por outro, mas sim a construção de um novo conhecimento a partir desses saberes prévios, né, que esses diferentes grupos detêm. E aí isso se mostrou ainda mais fundamental nesse contexto da pandemia, né, e todos esses conhecimentos gerados sobre e para a saúde, porque a gente viu e a gente confirmou que o conhecimento não é estático, né, a pandemia veio mostrar isso, que em um contexto como esse, né, um vírus novo, que a comunidade científica está descobrindo, ao mesmo tempo que está avançando a doença, a gente viu que o conhecimento ele vai mudando. O que a gente viu foi só uma amplitude muito maior dessa mudança constante desse conhecimento, mas é para a gente pensar sempre que esse conhecimento não é e não pode ser nunca pensado como estático. E por isso não dá para eu pensar que o conhecimento que eu tenho é o correto, porque quando eu junto esse conhecimento com o outro, é daí que vem a mudança, né? E aí o Paulo Freire, ele vai falar muito sobre isso nesse livro. E aí qualquer tentativa de tentar estender ao outro um conteúdo estático, especialmente para uma comunidade que é historicamente perseguida, é historicamente excluída, vai falhar. E no contexto de pandemia, o que a gente mais precisa evitar é falhar, porque a falha custa vidas, né? E a gente viu a quantidade de vidas que a gente perdeu por falhas, inclusive entre aspas, né? Então, nessa ideia de transmissão de conteúdo,
esse agente que vai levar, né, que é o portador dessa informação e desse conteúdo, ele é visto como um invasor, né? E aí eu vou colocar aqui umas aspas do Paulo Freire, que ele diz que esse invasor, ele reduz os homens do espaço invadido a mero objetivos de sua ação, né? E aí você cria uma relação autoritária com relação a essas comunidades. Então, para o Paulo Freire, é preciso vivenciar o diálogo, né? Ser dialógico é justamente não invadir, não manipular, não sloganizar, né? Não criar slogans, né? Relacionados a esses conhecimentos. Então, ser dialógico é justamente empenhar-se na transformação constante da realidade. Aqui eu estou lendo vários trechinhos, né, do livro que eu gosto muito, mas em resumo, pegando uma outra citação, ele vai dizer que o que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese, seja em torno de um conhecimento científico interno e técnico, ou seja, de um conhecimento experiencial, é justamente a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual se incide, né, para compreendê-la melhor, explicá-la melhor e transformá-la. No final das contas, é isso que a gente quer. Então, ao perceber que a gente está criando essa ideia de que o outro é um depósito de conteúdos, em que não há o diálogo, essas comunidades também podem se sentir, se colocar em uma situação de insegurança, né? Porque o que a gente faz quando a gente tem um invasor, né? A gente se protege, e é natural essa reação. E aí essa insegurança é resultado desse próprio processo de não participação, de não diálogo, de quem se vê sempre, outra vez o Paulo Freire falando, sem o direito de dizer a sua palavra. E aí você coloca essas pessoas apenas com o dever de escutar e obedecer, que é o que o José falou. Fala-se muito do dever, você tem o dever de escutar e obedecer, mas esquecem os direitos dos povos ciganos de dizer a sua palavra, né? E aqui, fazendo uma outra referência, a Djamila Ribeiro, ela fala sobre isso, sobre que falar não é simplesmente o ato de emitir palavras, mas é a própria existência. Quando você fala, você existe, né? Então, pensar nesse direito à palavra é muito importante. E aí, já finalizando, como o Paulo Freire aponta nesse livro, o ser humano, ele não é um ser da adaptação, né? Então, também não dá para pensar que eu vou receber os técnicos do Ministério da Saúde e vou me adaptar a tudo aquilo que eles estão querendo depositar em mim, porque o ser humano, ele não é esse ser que ele simplesmente adapta. O ser humano, ele é resultado da transformação do entorno dele. Então, não é que ele vai se adaptar, ele quer transformar a partir desse conhecimento novo, né? E por isso o ser humano é um ser de decisão, ele também quer fazer parte dessas decisões que precisam ser tomadas, né? Então é compreensível que alguns grupos tenham essa reação natural de defesa desse invasor que ameaça romper esse equilíbrio interno que já tinha sido criado para poder lidar e conviver com essa realidade que o cerca, né? Justamente porque há essa insegurança em relação a essa invasão e a essa imposição de uma forma de pensar, que é uma forma de pensar que tem uma linguagem própria, uma estrutura própria, uma maneira de atuar própria, que não dialoga com a minha, né? Então, essas superposições, elas costumam ser ações que não reúnem nem a participação do outro, nem o diálogo com o outro, né? Com esses grupos. Então, eu queria trazer aqui essa contribuição para a gente pensar a contribuição dessas reflexões da comunicação nesse campo dos cuidados com a saúde, né? Pensando que a comunicação ela é inerente ao mundo do ser humano, né? E que a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, ela se dá na comunicação, né? E essa comunicação ela vai implicar necessariamente reciprocidade e ação, só que sempre pensando que nos dois lados, né? Isso não é nunca unidirecional. Então, eu vou encerrando por aqui para a gente ter mais tempo para o debate e espero que eu tenha conseguido, desde esse meu lugar de comunicadora, contribuir de alguma forma, né, com essa discussão. Excelente, Gabi. É sempre muito interessante trazer o Paulo Freire, ainda mais no centenário, né? Tão subjugado, tão odiado por uma ala
da direita, mas tão reconhecido mundialmente e tão importante, né, para todas as áreas, não só para a educação, para a comunicação, para a saúde. Eu acho que você foi muito feliz em trazê-lo, em colocar essa questão da subjetividade, do conhecimento, né, que os populares e as comunidades tradicionais têm. Acho que foi muito feliz, bem legal mesmo. Parabéns pela sua apresentação. E vamos passar agora para a Edilma, né? Edilma, que vai trabalhar sobre, vai falar um pouquinho sobre, peraí só um pouquinho, que eu vou já falar o seu título, Edilma, sobre as negociações de gestão da vida entre ciganos Calon. Vai lá, Edilma, tá contigo. Então, boa tarde mais uma vez, super interessante, né? Adorei, Gabriela, mas, tipo, tua fala ressalta muito, é um diálogo direto, assim, com várias questões, principalmente pensar, né? Eu lembro que uma das entrevistas que eu fiz da pesquisa de pós-doutorado, eu fiz essa pergunta: o que é que os jurons, né, o jurem, pode aprender com os ciganos nesse momento da pandemia, né? O que é que os ciganos têm para ensinar aos não ciganos? Do cuidado, dessa articulação entre cuidar da saúde, de gestar essa crise econômica, né? Articular campanhas. E daí Marcelina me respondeu algumas questões que eu não vou trazer já tarde, eu fiz, não tem porquê, eu vou estar trazendo questões que Marcelina me falou, ela está na mesa, ela vai falar. Então, a fala de hoje, ela parte muito desse meu lugar, né, de pesquisadora. Quero agradecer aos companheiros que aceitaram dividir essa mesa, mas também quero agradecer agradecimentos especiais às famílias Calon e às pessoas Calon com quem eu me relaciono durante todos esses anos, né? Durante todos esses anos, desde o ano de 2013, né? Que eu me enveredei a fazer pesquisa com famílias ciganas, e daí, desde então, sempre receptivo, sempre abrem as portas. Hoje o Lucélio falou, né? Cadê a porta para entrar? Quando não são as portas físicas, são as portas virtuais, né? Sempre estão nesse contato intenso. Agradecer também a minha supervisora do pós-doc, que é a professora Roseli Porto, e ao PPGás da UFRN, que é quem acolheu minha pesquisa de pós-doutorado, né? Também quero agradecer a professora Flávia Medeiros, que é coordenadora da pesquisa Regulações Sociais e Morais da Pandemia do Novo Coronavírus no Brasil, que foi também o primeiro lugar que foi, como é que eu posso dizer, que foi gestada, que foi pensada essa pesquisa de uma maneira mais formal. O título da fala dessa tarde seria Negociações de Gestão da Vida entre Ciganos Calon. Mas eu não sei se eu vou dar conta desse título que é tão forte, mas que pensa também sobre a potência dos ciganos Calon. E o que é que a gente tem para aprender com os ciganos, né? Sobre esse conhecimento, que nem sempre vai estar nas cartilhas do Ministério da Saúde, mas é um conhecimento prático que o Ministério da Saúde precisa aprender com os ciganos, com as ciganas, sobre esse cuidado, né? Então, eu me atrevi a construir esse título, né, para pensar uma fala mais fechada, mas eu acredito que eu vou falar sobre o que eu tenho refletido até o momento, né? No início do mês de abril de 2020, repercutiu entre alguns grupos de pesquisadores e ativistas, né, notícias sobre os enfrentamentos que estavam atravessando famílias ciganas. Essas mesmas questões que já foram colocadas por Aloysio, né? Famílias ciganas que vivem em situação de itinerância nas regiões oeste do estado do Paraná, Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, né? Desde esses primeiros tensionamentos enfrentados pelos ciganos Calons no sul do país, eu me detive a acompanhar algumas situações, não só de expulsão de território, né, mas de tantas outras situações de violência que foram expostas às famílias ciganas, mas também outras famílias que cotidianamente são postas em situação de vulnerabilidade pelo Estado. Posso dizer que essa situação inicial foi uma lente no olhar para a antropóloga que pensou em buscar compreender inicialmente o que estava sendo tensionado naquele momento, né? Tenho, assim, tentado analisar sobre essas experiências vividas em circunstâncias as sucessivas violências sofridas nesse contexto da pandemia.
que ora ocorre em decorrência da negligência sistêmica do Estado. E quando eu falo Estado, não é só o Estado federal, mas eu falo no âmbito local e estadual também, né? Município e Estado, que só tem se agravado nos últimos meses. E eu estou chamando a atenção da violência como uma maneira de nomear o próprio descaso, né? Ou essa política de morte que muitos têm falado sobre a atual gestão do país. Partindo dos contextos que eu me envolvo etnograficamente, então eu quero apresentar uma reflexão inicial. O título da pesquisa, ela trata de impactos, mas eu sempre acho que eu estou me tornando até repetitiva, né? Mas a gente já vê efeitos. A gente vê efeitos em famílias que perderam seus chefes, vê efeitos em famílias que perderam seus filhos, a gente vê efeitos em comunidades que perderam lideranças do presente e fortes lideranças do futuro, né? A gente vê os efeitos porque a gente sabe que uma pessoa, quando parte de uma comunidade cigana, de uma família cigana, se perde muito porque se perde muito dessa troca do aprender, que é a aprendizagem coletiva. Então, com base nas observações sobre as reconhecidas, que eu reconheço e acredito que a maioria que está aqui nessa tarde, e vocês que vão nos escutar, né, as potencialidades ciganas, eu tenho tentado denominar ou pensar sobre uma dupla articulação na gestão das precariedades e na elaboração da vida em meio à escassez. A ineficiência das políticas públicas nacionais direcionada a povos ciganos, que já foi tão brilhantemente posta por Aloysio para pensar a questão da saúde, por Gabriela, se a gente for pensar a questão do que tem publicado e o que chega aos ciganos ou o que não chega, pela história de vida, pelo conhecimento empírico que traz Juscelio, a narrativa de Juscelio, que a gente ainda vai escutar com Marcilânia, né? A gente vê que é uma problemática que faz a gente questionar e que me tem feito questionar, talvez de maneira, não sei se é ainda cedo para falar, né? Qual o lugar social dos ciganos diante do Estado brasileiro, né? Como o Estado brasileiro tem visto os ciganos? Assim, abordo nessa fala sobre as estratégias de solidariedade que os ciganos têm desenvolvido e envolvido para enfrentar esse período da pandemia. Nesse período da pandemia, a gestão do cuidado e prevenção da doença, numa perspectiva de pensar as formas alternativas sobre o cuidado, problemáticas de acesso à saúde pública e também questões sobre segurança alimentar e acesso à educação. A pesquisa com famílias ciganas, ela não foi iniciada agora no contexto da pandemia, né? Algumas questões suscitadas, até mesmo como essa relação de gestores da saúde, como já apontou Aloysio, e comunidades ciganas, me vieram e me saltaram aos olhos ainda durante a pesquisa de campo. Mesmo sem pesquisar a questão de saúde, a gente pode observar uma certa negligência, né? Uma certa negligência para ser educada, uma negligência e a total ignorância dessas pessoas para com as comunidades ciganas. Então, algumas questões que ainda estavam no doutorado, sobre a questão de serviço à saúde pública, foram ainda mais tensionadas nesse momento da experiência do Covid. E após eu ter sido acometida pelo Covid, ter passado pelo processo de ir ao serviço público, de ter sido negada do atendimento, de ter brigado para ser atendida, né? Ter mostrado que detinha um certo conhecimento, que não ia sair dali, se passasse mal, ia ficar ali, me fez pensar ainda mais as problemáticas dessa população em que eu tenho tido contato tão fortemente. Então, o contexto da pesquisa, ela tem se dado, né, em observar como tem sido a vida na pandemia entre os ciganos em Sousa e os ciganos em Condado, como os ciganos que estão em Mamanguape, acerca da Paraíba, né? E acompanhada a partir de notícias, algumas questões em torno do Brasil. Então, são as vivências de acompanhamento, conjuntamente às observações que já tinha feito sobre essa problemática de
de relação, e a problemática não é da ordem dos ciganos, mas da ordem do Estado, né? Que durante essa pesquisa de doutorado, eu fui pensando o que poderia pensar posteriormente para esse pós-doutorado. Assim, a pesquisa com famílias ciganas trata por pensar e olhar sobre esse momento da pandemia do Covid-19, que também foi consequência de elementos já postos nesse contato inicial. A partir dessas inquietações sobre acesso às políticas públicas e políticas emergenciais desse período, né, que a gente sabe também que não houve o suporte necessário, na perspectiva de compreender os direitos, de que forma esses direitos são assegurados ou não. O roteiro da reflexão pensa como essa relação entre Estado e povos ciganos estava sendo desenhada e como se dava, né, essa prática, esse discurso. E eu sempre lembro que em uma das atividades do atual governo, lá em maio de 2019, houve um discurso muito forte que os ciganos são prioridades nesse governo, né? Mas que tipo de prioridade são os ciganos nesse governo que não são acolhidos numa indicação do Conselho Nacional de Saúde para serem prioritários no plano de vacinação? Caberia, ou melhor, cabe pensar numa autonomia, então, da gestão da vida dos ciganos, né? Como eles têm se articulado para viver. Pensar, talvez, por algumas autoras como Spock e Butler, refletir como essa pandemia e as novas formas de agência entre o fazer Estado e pensar esse fazer Estado a partir das práticas dessas gestões de vida surgem nas emergências das várias negociações sobre os modos de existência e a negligência do Estado. Sobretudo, pensar essa lacuna entre discurso e prática, a partir do Estado e das suas instituições. Reverberam fortemente sobre a situação de vulnerabilidades que são postas às famílias ciganas. E eu sempre enfatizo, são postas, né? Ao acompanhar famílias ciganas que estão localizadas no território paraibano, mas que compõem redes familiares que circulam por outras localidades da região, pude compreender que, no contexto da pandemia, se tem produzido uma dupla articulação da gestão de suas famílias em meio às precariedades e à ausência de um Estado eficiente. Essa dupla gestão, que eu estou dizendo que se dá de maneira interna e externa, mas que tem sido a maneira estratégica para sobreviver. As negociações e potencialidades criativas dos povos ciganos os têm feito resistir há muitos anos e até agora os têm mantido de pé. E aqui eu não quero eximir a responsabilidade do Estado, mas pensar as potencialidades dessas famílias ciganas, né? As primeiras entrevistas que fiz e as observações entre diálogos e conversas mostram que, de fato, faltou essa divulgação sobre protocolos e cuidados entre os povos ciganos, e que já foi dita por Aloísio, não só nessa questão da pandemia, mas até como a lei lá de 2018, que é pouco conhecida, como outras diretrizes também, que são poucas conhecidas, mas também nessa problemática da comunicação que traz Gabriela, né? A dificuldade do acesso à testagem, tem uma fala de Maria Jane, que ela me relatando sobre a questão da testagem no município de Condado, né? E ela fala sobre a dificuldade de acesso, a luta para ter acesso à testagem, e quando tem acesso à testagem, o resultado da testagem não corresponde ao estado estado do corpo, né? Ela disse que o resultado deu positivo, que foi feito pela prefeitura, e que ela ficou muito nervosa porque a mãe e a irmã tinham testado positivo e que foram para o município de Patos fazer uma testagem por vias particulares. E quando fez esse teste no município de Patos, esse teste deu negativo, e foram uma médica e disseram que esse teste, que elas nunca tinham tido Covid. Então, nessa dificuldade de acesso à testagem, né, acaba também por fazer o que Juscelio trouxe, comentando sobre essa resistência de ir aos postos de saúde, nessa resistência de buscar
a saúde. Em outro contexto, né, no contexto de Mamanguape, Juscelio estava falando sobre esse médico, referência. Eu lembro que os ciganos têm um médico que é um cardiologista, que é referência em Maceió, tem outro médico que é referência em Guarabira, que trata mais da questão feminina, que é uma médica, né? Eles sempre indicam esse, né? Que esse é o médico de confiança, que pauta também essas relações de confiança que percorre o cotidiano dos ciganos e que não é levado em conta quando se traz uma nova informação, né? Durante a pesquisa, né, que ainda está em andamento, eu também tenho tentado observar não só a questão da saúde, mas como a escolarização, né, ela acaba sendo também prejudicada. E tem ocorrido um déficit no processo de escolarização de crianças, não só ciganas, mas de outros contextos também. Mas eu temo muito, e talvez eu esteja sendo pessimista, a pensar num retrocesso, né? E a última questão era a questão da vacinação, que, embora os povos ciganos tenham sido indicados pelo Conselho Nacional, eles não foram colocados como prioridade no plano de vacinação, né? E no dia 8 de abril, que é o Dia Internacional dos Povos Ciganos, que foi a única manifestação da ministra do Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família, não me recordo muito, porque para mim isso tem uma perspectiva muito de quem está gerindo a gestão, né? Ela faz um pronunciamento no dia 8, parabenizando os ciganos, indicando que os ciganos procurem se vacinar de acordo com a faixa etária de suas cidades, né? Mais uma vez, eximindo de toda a responsabilidade por esse povo que ela mesma falou que seria prioridade no governo. Então, né, reconhecido como povos tradicionais, os povos ciganos devem ou deveriam ser entendidos a partir das suas regulações que ditam as dinâmicas de vida, ou pelo menos ter sido respeitados em seus direitos como povo tradicional. E eu não estou falando aqui de respeito para pensar em exotizar, nem dizer quem é e quem não é cigano, mas pensar em respeito às suas práticas e dinâmicas que valorizam suas formas de socialidades. Tenho pensado que essa estratégia deve ser pensada como uma necropolítica ou um etnocídio, né? A morte de pessoas vivas, porque quando se nega o direito a esse pertencimento dos ciganos enquanto povo tradicional, eu digo que estão negligenciando esse pertencimento, estão matando esse pertencimento, né? É a precarização e vulnerabilização sendo enfatizada, o não acesso à comunicação, a desumanização da pessoa cigana. Tensionamentos dados nesse momento da pandemia que aponta uma inexistência dessa gestão pública eficiente. Ao contrário, essa gestão nos faz refletir que estão construindo diversos caminhos para a morte, principalmente que não tem se morrido mais, ou não se morre só de Covid, né? Se morre por várias outras questões e adoecimentos, e que toda essa negligência, não só no campo da saúde, mas no campo da economia, acaba por acarretar e construir esses outros caminhos. Essa ineficiência das políticas públicas direcionadas aos povos ciganos nos faz questionar qual é esse lugar, né, do Estado brasileiro. Não se mata só quando se extermina a vida desse corpo físico. Mata-se também quando se nega os direitos à vida e ao pertencimento dessas pessoas e seus modos diferenciados de existência. Assim, pensar essa estratégia sobre essa dupla articulação na gestão de precariedade e escassez que tenho visualizado, né, é uma ideia de um duplo cuidado e uma autonomia na gestão das suas vidas. Um cuidado que é mais interno, ora para pensar esses cuidados também com pessoas adoecidas, para evitar o distanciamento com corpos que acabam sendo contaminados pelo Covid, né? E daí faz esse distanciamento na comunidade, ora também pelo medo de um maior estigma e da crescente perseguição nesse momento. E um cuidado que é mais posto para o exterior também, que é o cuidado com a questão da situação econômica, então se articula, não é só questão econômica, né? Campanhas que se articulam entre ativistas, associações, colaboradores voluntários,
sobre segurança alimentar, né? Porque, assim como a Luísa colocou, Juscelio já colocou também, a questão financeira, ela é quase, né, totalmente, são negociantes, é um comércio que é de maneira informal e que, nesse momento da pandemia, teve que ficar em casa, mas quem teve que ficar em casa precisava alimentar a sua família também, né? E aí, mais uma vez, a gente viu, e eu falo do estado da Paraíba, né, acompanhando, que dava uma cesta básica a cada 6 meses, e achava que uma cesta básica ia alimentar famílias, para a gente ver um pouquinho do absurdo. Então, era um pouquinho sobre isso, sobre pensar como todas essas questões, assim como mostrou a Luísa naquela ilustração, não é ilustração o nome, mas que ressalta e devem ser pensados também e precisam ser analisados na sua totalidade para pensar a saúde dos povos ciganos. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar com vocês. É muito legal a sua fala, Edilma, sobre essa questão da autonomia, né, da autonomia da gestão da vida cigana. Acho que esse é a primeira vez que eu ouço um pesquisador trabalhar esse tema, eu nunca tinha ouvido, e também achei muito interessante o que você falou sobre a questão da gestão das precariedades versus a ausência do Estado, né? Muito, muito interessante pensar que as comunidades ciganas, elas dão o seu jeito, tem os seus médicos de referência, tem sua resistência, e também acho que o ponto alto que você colocou é a questão da relação de confiança, né? Essa relação de confiança tão importante entre pesquisadores, comunidades pesquisadas, e também entre profissionais de saúde e quem é atendido, né? É muito legal. Obrigado pela sua participação, e agora a gente vai chamar aqui a Marcilânia, que vai falar sobre a comunidade cigana de Souza e o Covid-19 e o precário acesso às políticas de saúde. Boa tarde a todos, né? É sempre um prazer muito grande falar, além de falar do meu povo, falar com vocês, que são pessoas assim, a quem eu tenho uma grande admiração, a quem eu tenho um carinho muito grande e que sempre demonstram através das falas, né, a nossa luta incansável e o amor também defender a causa cigana. Quando Juscelio falava, para mim, eu estava escutando o meu pai falando, porque as histórias são muito parecidas. Eu sou, a comunidade cigana de Souza é de etnia Calon também, e a gente vê o quanto o nosso povo, ele, mesmo em cidades diferentes, eles se parecem tanto. Aqui também a gente tem um médico de confiança, né, que toda a comunidade, se não for esse médico que diagnosticou, se não for esse médico que atendeu, não tem, é como se os outros atendimentos não tivessem muito validade, sabe? Minha avó também não ia ao médico, minha avó tinha muita resistência, sentia uma coisa, não, tem chá, tem esse chá aqui, minha neta, vou tomar esse chá, não precisa eu ir lá no médico não, com esse chá eu vou ficar boa. Então, vou trazer um pouco da realidade da minha comunidade, né? Nós, da comunidade cigana de Souza, estamos sedentarizados aqui há mais de 30 anos, né? Já faz um bom tempo, mas apesar de todo esse tempo que estamos sedentarizados, né? Muito ainda nos falta. Eu costumo dizer que, comparando, né, a nossa condição com as comunidades que ainda são itinerantes, né, que elas ainda são nômades, a gente tem um pouquinho assim mais de oportunidades, né? Mas, no entanto, muito ainda nos falta. Apesar de 30 anos estarmos morando no mesmo local, né? Diversos governos passaram pelo município, mas muito pouco foi feito pela comunidade cigana de Souza. E aí, com a pandemia, né, com essa pandemia dessa magnitude enorme, né, algo novo para todo mundo, um vírus que de um poder assim magnífico, que atinge tudo e a todos sem distinção. Então, quando a gente começa a ter acesso, né, a essa questão
e começam a divulgar esses casos do vírus, o que é que acontece? Como que uma comunidade, né, uma comunidade cigana que tem na sua base, que é da sua natureza, está sempre junto, vai lutar com o vírus, que o principal componente para que ele não se dissemine é o distanciamento social e também a questão da higiene. Por que eu falo a questão da higiene? Né? A questão de lavar as mãos. Aqui na comunidade, a gente tem um acesso muito precário à água, né? Então, como que a gente ia fazer seguir todos esses protocolos se faltava água, né? E aí, no início da pandemia, foi muito assustador, porque a gente entendia que, como são muitas famílias convivendo nas mesmas casas, né? Apesar da gente... são muitas famílias vivendo nas mesmas casas, a gente tem o costume, a gente usa a casa só para dormir, a gente vive muito mais nos terreiros de casa, né? Do que dentro das próprias casas. A gente compartilha muito da nossa vida junto, né? Minha avó sempre dizia, eu sempre trago essa fala, que quando eram nômades, ela colocava a panela no fogo, era mais caldo do que o feijão, mas todo mundo tomava um pouquinho daquele caldo. Então, como fazer com que uma comunidade que tem, que é da sua natureza, estar junto, nesse momento da pandemia, a gente se afastar? E como que seria esse afastamento em uma casa que tem pelo menos umas 5 famílias, 4 famílias morando dentro, né? Então, assim, foi muito assustador. A gente imaginava que quando um contraísse, muitos da comunidade contrairiam por conta dessa questão do estar junto, né? De partilharmos muito da vida juntos. E eu senti, e a comunidade também sentiu, que a Secretaria de Saúde, né, do município, ela foi um pouco omissa. Então, a pandemia, ela nos invisibilizou ainda mais. A gente já era invisibilizado e a pandemia, ela nos invisibiliza ainda mais. Então, quando teve o primeiro caso, né, de Covid aqui na comunidade, a gente ficou muito assustado. E tudo que foi feito pelas pessoas que contraíram e tudo de informação que a gente teve fomos nós mesmos que buscamos e partilhamos dentro da comunidade das informações. Então, faltou um trabalho da Secretaria de Saúde do município para com a comunidade cigana, né? Visto tudo que eu já falei aqui, já relatei, essa questão da gente estar muito junto, do ir e vir da comunidade. Então, faltou um trabalho mais específico, né, da Secretaria de Saúde, visto que a gente tem todas essas particularidades. Mas, como falei, fomos mais uma vez invisibilizados. Daí, a importância do que Juscelio fala, do que a Luísa também fala, a questão do acesso à educação. Eu sou pedagoga, sempre puxo, né, a sardinha para o lado da educação, e a informação, ela é importante, o conhecimento é importante. Eu vou citar um caso que aconteceu recentemente, quando vocês falaram também da gente ter que buscar, está na lei, tem a portaria lá de 2018, tem várias outras portarias, mas muitas vezes não, quase nunca acontece da maneira que está lá. Um tio infartou, né, aqui em Souza, um tio meu infartou, deu entrada na UPA, a UPA estava pedindo uma regulação para um hospital da capital de João Pessoa, e não conseguia essa regulação, não tinha vaga, o que diziam para a gente era que não tinha vaga. Então, a gente teve que buscar o Ministério Público, né, através de ofícios, o Ministério Público foi lá, oficializou o hospital, e num passe de mágica a vaga apareceu. Então, assim, o quanto é importante essa questão também da educação, porque quando a gente tem um conhecimento, a gente sabe onde buscar, né? Onde que eu devo ir para que esse meu direito ele seja assistido e ele seja assegurado. Fazer políticas públicas, como disse o nosso amigo e primo Aloísio, além daquela política pública existir, eu tenho que levar essa informação a quem essa política pública assiste, né? Eu tenho que dar o conhecimento ao povo que aquela política pública
existe. E além disso, eu também tenho que levar a conhecimento das demais localidades de saúde o acesso a essa informação para que esse direito ele seja assegurado, né? Como diz a portaria de 2018, né? Essa questão de sermos atendidos em unidades de saúde, mesmo não tendo aí um documento, mas a gente sabe que não acontece dessa forma. Eu presenciei casos, eu já fui vítima disso também, então é muito do que o Aloysio disse. A gente tem a política pública, mas a gente tem que fazer essa política pública chegar a quem interessa, né? Ao conhecimento de quem interessa. E na comunidade a gente tem um posto que, entre aspas, diz que é o PSF cigano, só que, na verdade, de cigano não tem nada. E a gente sente no atendimento, assim, não há acolhimento, porque eu entendo assim, quando eu vou para um PSF cigano, ou para uma escola, ou seja, para qualquer departamento que vou atender a uma comunidade, a um povo diferente, eu tenho que, pelo menos, ter um conhecimento mínimo com quem eu estou tratando, né? Quem eu vou atender naquele meu espaço, e um mínimo de respeito também, respeitar as particularidades daquele povo, não só os povos ciganos, mas seja qualquer pessoa de qualquer etnia diferente da minha, né? Então, eu tenho que ter o mínimo, pelo menos, um respeito e tentar saber um pouco mais daquele povo que atendo. Então, aqui no PSF, infelizmente, isso não acontece. Eu compartilho muito com a Edilma, né? Edilma, eu costumo dizer que a Edilma saiu do lugar de pesquisadora para amiga íntima, né? Compartilho muito da minha vida com a Edilma e ela sabe, Mari também, que está aqui nos assistindo, que é uma grande amiga que abraçou a causa cigana. Então, assim, o que falta, que eu acredito aqui no PSF, que atende a minha comunidade, é mais humanidade das pessoas que estão lá, mais conhecimento também, porque, como já falei, né, quando eu sou destinada a trabalhar em um local que atende pessoas diferentes de mim, né, que têm costumes diferentes, o mínimo que eu posso fazer é tentar conhecer e respeitar. Por isso que, muitas vezes, as mulheres da comunidade, as pessoas da comunidade, elas têm resistência em serem atendidas nesses espaços, porque muitas vezes são maltratadas. A gente já teve muitos casos em que a gente foi preciso intervir para transferência de pessoas do PSF, e são casos assim que são recorrentes. A gente consegue que um seja remanejado, aí chega outro que também muitas vezes não acolhe, não tem um mínimo de carinho assim, para lidar com vidas, né? Quando você vai trabalhar num PSF, uma equipe de saúde, você está trabalhando com vidas, né? E eu tenho que ter pelo menos um mínimo de respeito com aquelas vidas. Então, sedentarizados há mais de 30 anos, temos pouco acesso a políticas de saúde, e as poucas que existem, muitas vezes, está lá só no papel, não são executadas, não são cumpridas, não temos saneamento básico. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? O vírus, né, a maneira de tratar, a maneira de nos proteger contra os vírus é a questão do higiene, né? Então, como que eu vou combater um vírus que eu sei que lavando minhas mãos, mas lá eu não tenho água para lavar as mãos? Como que eu vou fazer a higiene das minhas mãos? A pandemia também agravou outra situação que a gente já tinha na comunidade, que é a questão da busca do alimento, né? Como muitos falaram, a maioria das pessoas da comunidade, elas sobrevivem de troca, de vendas, né? Tudo feito de maneira informal, e com a questão do distanciamento, né? E o fechamento aqui do comércio, a gente viveu um período, né, de fechamento do comércio, isso dificultou a questão do acesso até o mínimo da alimentação. E aí, a gente da comunidade mesmo, alguns trabalham, né, formalmente. Eu, por exemplo, sou professora do município, né, passei no concurso. Muitos da minha comunidade, eles trabalham, e nós mesmos fomos nos
nos ajudando, né, na questão de cestas básicas, e aí, com um trabalho também que faço junto a um cunhado meu, e criamos a associação, a gente busca também essa questão das cestas básicas, mas como a Edilma falou, elas foram distribuídas de maneira esporádica. Então, a gente está há 2 anos da pandemia, né? Há 2 anos praticamente. E as cestas básicas distribuídas de 6 em 6 meses, quer dizer que os outros 6 meses a gente não comia, né? Como que a gente ia sobreviver 6 meses com uma cesta básica que vinha muito poucos alimentos para sustentar uma família com 10 integrantes, vamos dizer assim. Então, assim, foram enviadas de forma esporádica. Edilma também tocou num ponto que eu ia falar, que é a questão do pronunciamento de Damares, né? Eu achei, assim, uma falta de senso muito grande dela, né? No dia 8 de abril, Dia Internacional dos Povos Ciganos, ela nos privou, né? Ela nos privou, mesmo estando lá na portaria que a gente povos de comunidades tradicionais, ela nos privou desse direito, né? Então, quando diz que vai dar prioridade ao povo cigano, mas que prioridade é essa, né? Pelo contrário, eu não vejo a gente como prioridade nesse governo, não. Eu vejo a gente mais invisibilizado do que a gente foi em toda a história, né? E foi uma fala muito infeliz, né? Mas que não foi surpresa também, né? Porque diante dos acontecimentos e diante do governo que está instaurado, eu não esperaria menos, né? Mas a gente vem lutando, vem resistindo, são anos de luta e eu costumo dizer que a gente vem caminhando e cada pequena vitória que a gente tem é algo a mais, né, para a gente chegar onde a gente quer. Eu sei que ainda nos falta muito, mas encontrando em espaços como esse, potencialidades como a Luísa, potencialidades como o Juscelio, como o Roy, que é meu amigo, que está aqui lá do Ciganagens, a gente faz um trabalho bem bacana nos Ciganagens. Então, assim, esse é o caminho, né? O conhecimento, além do conhecimento, de você não basta só a gente conhecer, a gente tem que conhecer e colocar em prática, né? Lutar juntos mesmos. Eu vejo assim que o movimento cigano ele vem ganhando um pouco de força, né? De uns anos para cá a gente começa a se organizar. E costumo dizer também que muito da transformação que a gente quer que aconteça, ela deve partir de dentro, muitas vezes de dentro das comunidades primeiro, porque a gente já esperou muito tempo vir de fora para dentro da comunidade. Então, nós mesmos temos que revolucionar, nós mesmos temos que ir atrás, nós mesmos temos que dar as mãos. E eu acho que a gente entendeu, muitos de nós entendemos que este é o caminho, e que essa é a nossa saída, né? O estar junto deve estar junto, mais junto ainda, né? Então, essa é um pouco da minha realidade aqui na comunidade cigana de Souza. Muito nos falta, mas eu acredito que já conquistamos muito. Mais uma vez agradecer, estar aqui nessa tarde, partilhando e ouvindo pessoas, como já disse, que tem um imenso carinho e que é sempre uma alegria muito grande ouvi-las, né? E ver ocupando esses espaços de fala, ver levando o nome do povo cigano aos 4 cantos, né? Eu costumo dizer que se 10 vidas me fossem dadas, apesar de todas as adversidades, apesar de tudo de ruim que a gente enfrenta, se mais 10 vidas fossem me dadas, eu queria nascer em todas 10 ciganas, pertencer a esse povo tão guerreiro. É um sangue assim fervoroso que eu tenho muita emoção e muito carinho. Sempre que me chamam para falar, eu vou com todo prazer, mesmo que eu tenha 1000 outras atribuições, mas eu dou prioridade, porque esse é o caminho, levar o real conhecimento do que é ser cigano, das dificuldades que a gente enfrenta para o conhecimento. Muito obrigada.
Que rica e que inspiradora a sua fala, Marcilânia, muito emocionante, muito afeto, né? A educação com afeto, como dizia o Paulo Freire, faz toda a diferença, né? E, assim, minha mãe também é pedagoga, assim como você. Ela também, como o Juscelio, nasceu numa barraca, aprendeu a ler, a fazer o nome na areia, né? E depois virou professora pedagoga, ensinando os alunos. Eu acho que esse seu trabalho de educadora é fundamental na comunidade. Tá de parabéns, viu? Emocionante, eu nunca tinha te escutado, mas, assim, tô, assim, feliz de te escutar, de poder conhecer um pouco mais da comunidade de Souza, tão de perto, né? Uma pessoa que está dentro. É muito legal mesmo sua participação, sua fala. A gente está só com 5 minutos para o debate, está muito pouco, mas se alguém quiser falar de quem está presente, a Mari, a Carmen, o Roy, se vocês quiserem comentar alguma coisa, refletir alguma coisa, este é o momento, gente. A Carmen pode... levantou a mão. Pode falar, Carmen. Carmen, acho que o seu áudio está... É o microfone. Agora fechou. Microfone. Fechou-se. Pronto, não sei o que acontece aqui. Gostaria de agradecer a todas as falas, gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou antropóloga, professora da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas, e estou iniciando uma pesquisa com povos ciganos da região do sul de Minas, em especial Poços de Caldas. E para mim é uma grande alegria, então, acompanhar aqui no nosso grupo de WhatsApp o trabalho de vocês, e como o nosso tempo é curto, eu não vou fazer perguntas, eu teria muitas, mas principalmente agradecer e a oportunidade de conhecer um pouquinho mais vocês. Muito obrigada pelo evento, parabéns. Obrigado, viu, Carmen? Qualquer coisa, você pode nos chamar depois para conversar. O meu apelido é Calu, eu prefiro que me chamem de Calu, e eu sou bisneta de ciganos Calon. De alguma forma, eu sou Calinha, então é isso. Tá bom, Calu. Alguém quer comentar? Acho que a Mari levantou a mão. Vai lá, Mari. Boa tarde, quase boa noite. Eu escuto aqui de João Pessoa, na Paraíba, e só agradecer mesmo a oportunidade de ouvir essas vozes. Sempre aprendo muito. Muito obrigada, Juscelio, Edilma, Aloísio, Gabriela, Marcilânia. Foi muito bom e riquíssima essa mesa. Aprendi muito mesmo. Royce, quer falar alguma coisa? Pessoal, vocês querem comentar? Roy, todo mundo falou, Roy, vai ter que falar. Royce? Pois vocês querem que eu fale, né? Eu estou aqui reverberando, vendo uma mensagem no chat para Marci. Eu fico com tantos atravessamentos, sabe, cada vez que eu tenho a oportunidade de escutar. E assim, quando vejo reunidos Marci, Aloísio, Juscelio, é realmente de arrepiar e ver todo o trabalho que vocês dizem transformados assim numa explanação. Apenas lamento a pouca quantidade de pessoas nessa oportunidade aí, não sei se ficará gravado, porque eu vi a metade da fala do Aloísio e gostaria muito de revisitar. Mas parabenizar mesmo pelo envolvimento, pelo trabalho, sabe que não é fácil, né? Atravessar as burocracias da universidade, de tudo que muitas vezes tende a ser desestímulo, mas a gente supera para estar junto, para estar falando do nosso povo. E mais uma vez, sabe, é uma oportunidade assim única de escuta. Eu costumo apreciar esses encontros assim, porque saem coisas e são muito boas para pensar em caminhos, descaminhos, né? E tratar da nossa realidade, porque não dá para romantizar, não dá para a gente continuar a observar inerte tudo isso. E eu achei muito maravilhoso quando o Gabi faz analogia com Paulo Freire, que nos ensina, né, que transforma um substantivo em verbo para dizer que a gente precisa agir, que é esperança. Esse encontro tende a nos fazer querer
mais nos inspira, né? Para além de sentir esperança, faz a gente querer mesmo buscar esperançar. Obrigado, um abraço forte, quentinho em cada um, primavera todas. Juscelio, sempre vigorante, eu vi, regozijante, formidável, vocês juntas e juntos aí, que força, obrigado. Obrigado, Roy. Colegas, querem falar? Vocês querem comentar? Eu quero só agradecer. Dilma. Não, só agradecer e deixar aberto aqui que esse diálogo com certeza não termina aqui, né? Quando for disponibilizado essa mesa, a gente volta, deixa aí nos comentários se for no YouTube, né? Deixa aí comentários, questões que em algum momento a gente pode se reencontrar nesse mundo virtual e que a gente possa continuar desenvolvendo essas reflexões nesse sentido, né? Dessas trocas e de ocupar esses espaços e simplesmente agradecer e dizer que foi de muito aprendizado, como sempre. Edilma, quer encerrar, já que você começou? Eu quero, assim como todos, né, ressaltar, assim, desde a fala de Juscelio, que ele vai trazer a experiência do nomadismo, a questão de ter nascido às margens do rio, né, mas esse ponto alto que ele vai falar sobre a medicina era a sabedoria dos nossos, assim como a Luísa vai apontando esse lugar do conhecimento também cigano. Todas as falas, assim, para mim foram contemplativas de um fio condutor proposto pensar a saúde, né? Que quando a gente estava preparando, fiz isso, será que vai dar certo? Mas deu super certo, sabe? Como a gente tá interligado a algo que é maior do que nossas linhas teóricas, nossas perspectivas, assim. O Juscelio veio lá da zoologia, mas traz seu diálogo para construir esse diálogo interdisciplinar, assim como a Luísa, o Gabi da comunicação, Marcelana da pedagogia, e eu que estou aqui, né, na antropologia, mas como a gente consegue tecer esse diálogo interdisciplinar e fazer dessa tarde uma tarde tão prazerosa de tanto aprendizado, que eu espero que fique gravado, que suba no YouTube e que outras pessoas tenham possibilidade de assistir, né? Só muita gratidão por essa parceria, a Luísa, Juscelio, Marcelânia, Gabriela, agradecer a Gabi, a Roy e a Carmen que estiveram aqui conosco assistindo, e ao Iveson também por estar aqui na monitoria conosco nessa tarde. Então, só gratidão. Devolvo a palavra aí a Luísio. Acho que só a Marci e o Juscelio que não falaram, né? Falem aí as suas palavras finais, gente, para a gente encerrar. Bom, agradecer somente o convite por estar aqui, mais uma vez é importante estar com vocês, e é sempre uma honra estar falando sobre o povo cigano, mas nessa narrativa minha mesmo, do convívio, né, estreito com o povo cigano mesmo, de viver, passar um período como nômade, de acampar, de passar por muitos perrengues para bater a barraca, para cuidar dos animais, para, enfim, para tudo, né? Passar muita fome junto com outros ciganos e ter também períodos de muita fartura, de muita abundância, perrengues muito grandes, mas também alegrias muito grandes. E esse é o resumo da vida dos ciganos, né? É renascer sempre, sempre estar ressurgindo. Quando a coisa está parecendo que acabou o mundo, de repente as coisas vão... É como uma planta que você corta e ela vai rebrotar, vai surgir ramos novos, vão surgir novas folhas, novos frutos. Eu acho que o cigano tem muito a ver com isso. É isso, obrigado a vocês. Mais uma vez agradecer, gente, o convite, né, para estarmos aqui reunidos nessa tarde, falando do nosso povo, alguns do olhar de pesquisadores, outros como eu, a Luísa, como o Juscelio, né, pessoas que vivem na pele essas adversidades, né? Juscelio também deve ter... Meu pai costumava dizer que às vezes eles andavam vários quilômetros quando chegava na fazenda ou em algum canto que eles pediam um abrigo, né?
por conta de todos os estereótipos que existiam, e todas as histórias que contavam, muitas vezes vinham com crianças, mas não arrumavam um abrigo e eles arribavam no mesmo dia, né? Mas, diante de todas as adversidades, às vezes só o som do violão já era uma alegria muito grande, né? Deles escutarem o som do violão e de partilharem a vida ali tão juntos, né? Onde um comia, todos comiam também. Tinha as adversidades, mas tinha também os grandes momentos de alegria, né? De partilhar a vida juntos. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Luiz, obrigada, Edilma, a Gabi, por sua fala inspiradora, a Juscelia, aos amigos aqui que escutaram, a Mari, a Roy, a Carmen, a Iveson e a todo mundo que se tiver oportunidade de escutar, né, tudo que foi falado aqui nessa tarde sobre nós que fazemos parte desse povo tão maravilhoso que é o povo cigano. Tá bom. Então tá, gente. Vamos encerrar, né? Tchau, obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Você pode parar a gravação.